Sérgio, o que você... Eu cheguei depois que você tinha avaliado, finalzinho da avaliação, que avaliação você fez do seu time nesse jogo? O time teve um comportamento muito interessante dentro do treinamento. Nós trabalhamos, na época que sabíamos que o adversário jogaria no 4-2-4, nós conseguimos nos posicionarmos bem, né, dentro daquilo que realizamos no treinamento. E a equipe teve qualidade de jogo, velocidade, posse de bola, né, foi muito firme em todos os lances, em todos os setores, e isso me agradou bastante. Isso mostra uma evolução, né, e que nos trouxe aí numa boa posição dentro do campeonato. Essa boa posição é a segunda colocação, né? Que nesse momento, e independente de rodada, o Ceará vai terminar. Com isso, o Sérgio, o Ceará passa a pensar mais alto? Ele passa a pensar no título? É possível? Não, nós temos que trabalhar pensando na manutenção do G4, né? Fazer gordura. Agora é um momento que a gente precisa buscar fazer a manutenção do G4, afastar do quinto colocado. E a partir disso a gente vai pensar à frente ou em outras situações. No momento, é essa manutenção do G4. A gente já viu que no G4, com exceção de Vasco e Atlético, as outras duas posições sempre alternou, tem clubes diferentes. Então a gente tem que ter muito pé no chão, saber que a caminhada é difícil, a manutenção também. E a gente tem que pensar em título ainda, é muito cedo para isso. Quando você diz isso, é porque com o Vasco, com a condição financeira, com o time que tem, é muito difícil chegar lá? Ou é por aquela máxima de que a Série B, na verdade, tem 4 campeões? Não, eu acho que é porque a gente acabou de entrar, tem 2 rodadas que nós estamos no G4. Né? Se eu disser a você que à frente a gente não vai pensar se nós mantivermos uma boa posição dentro do campeonato, eu estaria mentindo. Você tem que pensar sempre no melhor que a competição te oferece. Né? A competição te oferece um acesso, a competição também te oferece um título. Né? O clube que está participando não pode se contentar apenas no acesso, mas você precisa trabalhar forte para que você mantenha essa condição. E lógico, se tiver a possibilidade de brigar pelo título, você tem que brigar, e é isso que nós vamos fazer. Que fase do Wesley, como ele está voltando para o Ceará, acho que passou pelo Ceará e nunca jogou tanta bola quanto tem mostrado nesses 2 jogos. O que acontece? É questão de posicionamento, Sérgio? Eu não posso falar do que passou, né, Danilo? O Wesley é um jogador que a gente jogou contra ele no Campeonato Paulista, né, e podemos observar que é um jogador de ação vertical interessante. Então, dentro do posicionamento que nós buscamos, foi em cima das características dele. Ele está aproveitando bem e deu realmente uma condição ainda maior de agressividade no nosso time. No mesmo mote do Danilo, eu falo do Bill. O Bill parece ser outro jogador, parece ser um líder de campo. Na hora que o time levou o gol, ele foi o único que levantou os braços e disse assim: calma, gente, calma, nós vamos conseguir e tal. O mesmo mote também. O Bill, o que foi que aconteceu? Que ele é um líder dentro de campo agora. O Bill, a gente tem uma relação, né, muito interessante, porque eu que trouxe o Bill da outra vez para cá, ele também foi bem. Quando aqui chegamos, ele ficou todo feliz pela nossa chegada, e tem a cumplicidade, né? A transparência, isso é importante, né? E o Bill é um cara experiente, já viveu finais aí, agora está fazendo da sua experiência a nosso favor. Né? Cresceu de produção sim, porque vem trabalhando como todos os outros, né? E ser um líder dentro do campo nesses momentos de dificuldade, isso são jogadores experientes que tem que ter. E o Bill, por ter vivido outras situações, acaba agora ele está entendendo o quanto ele pode ajudar nesse sentido. Já o Rafael Costa, como fazer para ele não baixar? Ele estava tão bem, estava no ascendente, mas os gols não estavam saindo e acabou perdendo um pênalti. Eu vi que todo mundo foi consolar, falar com ele foi um dos mais aplaudidos, mesmo saindo. Como fazer para ele não ter uma recaída, continuar batendo pênalti, deixar ele como titular? Como é que você vê? A questão dele ter perdido o pênalti, isso não vai influenciar em nada. O Rafael vem numa evolução, como é toda a equipe. Isso aí faz parte do futebol. O Rafael bateu bem o pênalti e o Júlio pegou. Né? Então não tem por que ter um declínio técnico, um declínio emocional, nada disso. Né? O próximo jogo vai ter pênalti, é o batedor oficial, depois é o Bill. Ele vai bater sem problema nenhum. Eu sei que vocês avaliaram uma competição, vocês dividiram a competição de 4 em 4 jogos, né? E chega na 12ª rodada, a terceira parte desses 4 jogos, na segunda colocação. O que significa isso? Tem uma significância importante, né? Porque você consegue atingir o seu projeto, seu planejamento, né? A gente consegue atingir e o time crescendo, né?
esse momento do planejamento, você conseguir realizar aquilo que você planeja, é muito importante, porque a gente sabe o tamanho da dificuldade que está sendo o campeonato esse ano, pelo equilíbrio, né? E a gente começou o campeonato meio com um ar de desconfiança, um time em reconstrução, e você planeja e alcança, isso é muito importante para a sequência. Eu disse a eles no vestiário que a gente estava num período de transformação, né? Ou seja, que a gente teria que se tornar um time vencedor, e essa transformação passaria por esse jogo, né? E a gente alcançando isso representa muito para o nosso momento, representa muito para aquilo que vem à frente, né? E sem dúvida nenhuma, confiança que ela vai aumentando, mas confiança com humildade, né? Não é confiança com soberba. Você falou de gordura, né? Há algum tempo, além de chegar no G4, precisa de uma gordura. A gordura não é tão grande, mas 3 pontos é alguma gordura para a saída da zona de classificação? Não, um campeonato difícil como 3 pontos é uma diferença, 3 pontos e 2 vitórias a mais que o 5º colocado. É uma gordura. É evidente que a gente sabe que precisa buscar isso em termos de pontuação também, mas dentro dos critérios você já consegue uma gordura, né? E essa gordura vem com a manutenção, e a gente tem que procurar pensar em buscar essa manutenção e automaticamente ganhar essa gordura. Disputa com o Bragantino é diferenciada, será disputando lá em cima, o Bragantino lá embaixo, né, Sérgio? Mas mesmo assim é um adversário perigoso, só simplesmente jogando em casa, principalmente jogando em casa? Sim, todos os adversários, inclusive o Sampaio, que é o último colocado, jogando na casa do adversário, sempre vai ser perigoso. A gente não pode achar que está na parte de cima da tabela o que vai ser favorito para vencer. Não, é jogo difícil. Por isso que eu digo, a gente tem que ter humildade para saber que vamos enfrentar um adversário que é muito difícil, né? Então é isso que a gente vai fazer. O campeonato é equilibradíssimo. Você viu o Bragantino foi jogar com o Criciúma lá, empatou 1-1 com chances reais de vencer o jogo. Então a gente não pode se iludir com a posição do adversário. Só lembrando um pouco de 2014, que você foi o campeão do primeiro turno. Você acha que neste ano está mais difícil, está mais equilibrado que naquele ano? Tá, muito mais. Prova é que o Vasco daquele ano estava em 5º, se não me engano, na virada do turno. Hoje o Vasco é o líder, né? Tem aí o CRB que vem com um bom time, tem o próprio Náutico que não tá, tem o Bahia. Então tem equipes aí, que o Criciúma que está no G4. Então tem equipes aí, o Atlético, tem muitas equipes que você vê jogando, estão muito bem dentro do campeonato. Então aí o Bahia vai crescer, outros adversários vão crescer, né? Então é muito diferente de 14. Vocês têm alguma chance do Cametá retornar para esse jogo? O Cametá, a gente fez um planejamento para ele, para a volta para o jogo do Bahia, e vamos respeitar isso para que o atleta bata e não volta mais. Você falou no equilíbrio e você falou outras vezes que vai oscilar. O que fazer para não oscilar nesse campeonato? Para você não sair do G4, para você ter aquela constância e dar confiança para o seu time? Primeiro você tem que fazer a gordura, que aí você vai oscilar, porque todo mundo vai oscilar. Você fazendo a gordura, você oscilando, você vai se manter no G4. Né? A gente tem que procurar, quando houver esse momento de oscilação, a gente oscilar o menos possível, mas não tem jeito, não tem ninguém que não vai oscilar. O Vasco vai oscilar, todos vão oscilar. Agora você tem que diminuir essa margem de oscilação. E agora então, guardando gordura, para quando for buscando acumular gordura, porque em algum momento na competição você vai oscilar, ou você oscila por falta de atletas em condições, que é o nosso caso hoje. Nós já temos muita gente fora, né? Para nós fazermos a relação, ficou complicado para o jogo do Bragantino, né? Por ausência ou por questão de declínio mesmo. Mas a gente está tomando o maior cuidado possível para segurar os jogadores, para que não sinta. Fizemos isso com o Rafael, fizemos isso com o Eduardo, e a gente vai fazer com outros mais para que a gente possa manter o bom nível da competição.